futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano, doutor dos chefes do pai. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quarta-feira, dia 20 de março de 2024. No oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e WSON e Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos trazer os resultados do futsal ontem à noite. Também tem mais uma rodada do Campeonato do Seminário. As quartas de final do Campeonato da Renda e Renascença em Poção. Tem o nosso Giro Regional. Também na série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos ter uma foto histórica, o Ipiranga de Mutuca em 1953, até o Tropo Monteiro jogava na equipe. O Cruzeiro de Tião em 1973, o Ororubá da Vila de Simbres em 2002 e o Pesqueira Futebol Clube em 2008. Hoje tem o clássico dos clássicos pela Copa do Nordeste, pena que sem torcida. A gente vai falar da expectativa de Sport e Náutico para esse jogo. Tá cada vez mais difícil, mas tem notícia do Santa Cruz também. Tem o nosso giro de notícias, tem o Brasileiro Feminino, placar da rodada, a agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixa o seu like. Sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto. Resolvemos aquela polêmica do placar do jogo, viu? Logo após o intervalo a gente vai ver. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. No Universo da Festa tem tudo para a sua festinha bombar, desde os acessórios até os presentes e mais uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp 87992019105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. WSON e Eventos, contato pelo fone 87999380801. E você está no Pesqueira Esportes, seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região, de segunda a sábado, aqui no YouTube, aqui no Facebook. Você fica bem informado do que acontece de esportes aqui em Pesqueira e nas cidades vizinhas. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e WSON e Eventos.
Bom, ontem nós terminamos aqui o primeiro bloco, o bloco regional, com a polêmica sobre um resultado de um amistoso que teve na última segunda-feira lá na quadra da Escola Santo Antônio, onde jogaram os Bafanas e os Passas do meu amigo Leandro. Inclusive o Júnior Fraga foi demitido, viu, da função. Leandro demitiu o Júnior Fraga depois da polêmica do resultado do jogo. E a equipe dos Bafanas disseram que o jogo tinha sido 12-2 e a equipe lá dos Passas disse que o jogo foi 8-2, ou seja, tem 4 gols aí em omissão. Mas nossa equipe foi atrás do resultado e conseguimos descobrir o verdadeiro placar. Foi esse aí, 12-2. Então os Bafanas estavam certos. Inclusive, Cal trouxe até a informação aqui dos artilheiros, quem foi que marcou os gols do jogo. Pichito marcou um gol, Diogo marcou 2, Carlinhos marcou um gol, João marcou 2, Zé marcou 4, Léo marcou 1 e teve ainda um gol contra. Então tá aí a relação dos jogadores que marcaram os gols. Depois, no final do dia, o próprio Leandro admitiu que o jogo foi 12-2, que os jogadores da equipe tinham dito que tinha sido 12-2. Agora, a pergunta que não quer calar. Se o Leandro estava lá, onde é que ele estava na hora dos 4 gols? Porque 4 gols é muito gol para você omitir. É aquela situação, se fosse a dúvida entre 9-2 ou 8-2, até entendia, porque é um amistoso, é um jogo não oficial, até a gente entendia. Só que 4 gols, a pessoa não vê, então é complicado. Quem ficou ruim foi o Júnior Fraga, que perdeu o emprego, viu? Bom, vamos começar aqui o nosso giro regional, brincadeiras à parte. Vamos trazer os resultados do futsal de ontem. Ontem, pela categoria Master, o Juventude não tomou conhecimento da Escola Mergulhão lá de Mutuca e goleou por 10-1. Já no feminino, pelo Grupo A, o Santa Cruz de Belo Jardim, que é uma ótima equipe, venceu o Senharótomo por 7-1. E no jogo mais equilibrado da noite, deu o RN Esportes, viu? Venceu o atual campeão, os Esquerdinhas, por 4-2, jogo do Grupo A da Série A1. Possivelmente amanhã a gente traz as situações dos grupos, dos artilheiros. O André Wilson vai mandar pra gente amanhã, se Deus quiser, tá ok? Então a gente traz um balanço dessas 4 semanas da Copa Municipal de Futsal até o momento. Falar agora do Campeonato do Seminário. Neste domingo tem mais uma rodada dupla. A partir das 8h15 da manhã tem o Ibis de Zé Toninho, que tenta se recuperar da derrota na estreia, contra o Leon Master de Poção, que vai estrear na competição. A arbitragem será de Roberto, Ilane e Zézio Caissara serão os bandeiras. Já a partir das 10 horas, aí pelo Grupo A, agora são invertidos os jogos, Grupo B joga primeiro, Grupo A joga depois. O Barcelona de Senharó, que estreou vencendo seu Xará lá de Pé de Serra por 3-1, vai jogar contra o Juventus de Esmero, que vai estrear na competição. Ilane será o árbitro desse jogo, com Roberto e Zézio Caissara nas bandeiras. Boa sorte para as equipes, boa sorte para o trio de arbitragem. Domingo a gente se encontra lá no estádio, no campo do Seminário. Estádio ainda não, mas quem sabe um dia. Neste sábado, viu? Domingo de Ramos é feriado em Poção, ou seja, a cidade é tomada pelos romeiros. Então, a rodada das quartas de final lá no estádio Malaquias Vieira de Melo será no sábado. Jogo válido pelas quartas de final. Às 2 horas da tarde tem aquele jogo que foi adiado do domingo. O Flamengo da Lagoa do Luiz contra o Clube Atlético Poção, valendo vaga na semifinal. E logo após, às 15h30, aí o jogo que estava programado já, Terezinha contra a equipe do Bom Sucesso de Mutuca. Jogo às 3h30 da tarde. Lembrando que os 2 jogos lá no estádio Malaquias Vieira de Melo tem cobertura e transmissão ao vivo pela TV Esportiva Poçoense do meu amigo Erinaldo. Boa sorte às equipes, boa sorte também à equipe de transmissão. Falar agora da Copinha da Amizade Sanharó, que chega à sua segunda semana e vai abrir logo com um jogo do Sub-17. O Borussia do Munungu vai jogar contra o Santa Cruz de Mutuca a partir das 6 horas da tarde lá no ginásio Irauzão. Logo após tem 5 jogos, 5 confrontos entre Neto Tupanatinga e Caruaru City de Belo Jardim lá no Irauzão. Primeiro jogo às 18h50 pelo Sub-9. Depois as duas equipes se enfrentam às 19h20 pelo Sub-11.
Logo depois tem as duas equipes novamente pelo Sub-13 às 19h50. Aí pelo Sub-15 às 20h20. E finalmente a categoria Sub-17, Neto Tupanatinga e Caruaru City, que estão jogando nas 5 categorias. Caruaru City, filial de Belo Jardim, tem a filial de Pesqueira também. Lá no ginásio Alzão, esse último jogo a partir das 9 horas. Vamos trazer ainda resultados do fim de semana. O Guarani de Pão de Açúcar venceu o time dos amigos, que você está vendo aí na foto, por 1-0 o jogo lá no campo de Pão de Açúcar. Agora vamos falar dos amistosos que vem aí nesse fim de semana. Domingo, às 3 horas da tarde, tem o Flamengo do Prado lá contra o São Paulo de Caípe. Jogo em Baixa Grande, no campo de Baixa Grande. O Flamengo lá do Salamanta, treinador Salamanta, que também está mandando as notas aqui para o nosso Pesqueira Esportes. Já no Residencial Baixa Grande, neste domingo às 7h30 da manhã, tem o CDT Veteranos do meu amigo Abissalão contra o Mônaco do meu amigo Jackson. É mais um amistoso lá no campo do Residencial Baixa Grande, bem próximo à Casa das Bebidas. Tem amistoso no campo do Mulungu. Palmeiras do Mulungu, neste domingo às 2h30 da tarde, vai receber o Canarinho Futebol Clube. É mais uma partida com cobertura do Pesqueira Esportes Oficial. Quem também vai jogar domingo partida amistosa é o Colorado, que vai até Arco Verde às 7h30 da manhã deste domingo enfrentar o Fumaça. O Fumaça, time local lá em Arco Verde. Tem amistoso no Ginásio Geraldo Magela neste domingo, na antiga quadra do SESI. A partir das 8 horas da manhã tem o Projeto João Vitor e o Portugal do Prado. Os dois times que disputam a Copa Municipal de Futsal vai fazer este amistoso. E vem aí o primeiro campeonato de minicampo do Madureira Master, a partir de 40 anos. Organização do Madureira Futebol Clube, previsão de início em abril. Informações com meu amigo Rosco, Janaildo, pelo fone 87-992000091. Campeonato da Portuguesa, começa agora no mês de abril. Estamos esperando a tabela sair, mas aí está já os grupos. No grupo A, Portuguesa Time 1, Bom Sucesso, Espartanos, Medellín e Democrata. Grupo B, Bom Sucesso de Laje Grande, Turma da Pitu, os Sem Futuro, os Top da CA, União de Salobro. Grupo C, Açudão, Boca Juniors, Coqueiro, Cruz Azul e Corinthians do Magé. E no grupo D, Juventude, Portuguesa Time 2, Os Tigres, Barbudo e Raja. E vem aí o X1 Pesqueira no dia 13 de abril, lá no Campinho de Jair. Dessa vez é no tapetinho, mas quem vai dar o recado é o meu amigo Clériston, mais conhecido como Keké, diretor de esportes da Secretaria de Esportes e Juventude do nosso município. Fala aí, moral! Ter coragem pra entrar em campo, coloca o coração na ponta da... Fala, pessoal, dessa vez é no tapetinho, viu? X1 Pesqueira, dia 13 de abril, aqui no Campinho de Jair. Inscrição R$100, premiação R$1.000 pro primeiro, R$200 o segundo. Vamos lá, garanta lá a sua vaga. Valeu! Tem que ter coragem pra entrar em campo, coloca o coração na ponta da chuteira. Acredita nos teus sonhos, Deus tá abençoando. Corra para se inscrever, vagas limitadas, viu? E a gente vai cobrir sim também o X1 Pesqueira. Inclusive estou esperando detalhes da tabela, se já tem alguns jogadores inscritos. Perguntar o nosso amigo Keké mais tarde para trazer no programa de amanhã. Bom, vamos trazer a série agora dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos duas fotos históricas. Nós temos o Ipiranga de Mutuca em 1953, até o ex-prefeito Eutrópio Monteiro jogava, viu? Tem o Cruzeiro de Tião em 1973, o Ororubá, que tinha um bom time no Campeonato Pesqueirense de 2002 e o Pesqueira Futebol Clube em 2008. E daqui a pouco a gente volta com o futebol pernambucano, o giro de notícias, também tem o placar da rodada, a agenda do dia e muito mais. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Ipiranga de Mutuca em 1953. Em pé, Ataíde, Lulu Soares, Edgar Lopes, João Gomes, Zé Leão e Mangoba. Agachados, Oscar, Julinho, Eutrópio Monteiro, Raul e Odilon.
Agora vamos com o Cruzeiro de Pião em 1973. Em pé, Thiago, Carlinhos, Chico de Olipão, Paulo Sarrafo, 27 e Zé da Serra. Agachados, Edgar, Fernando Profeta, Zinha, Grande Otelo e Briba. Agora vamos com o time do Ororubá da Vila de Simples em 2002. Em pé, Eduardo, Dudu, William, Vaguinho, Toninho, Jairo, Robério, Renildo e Marcos. Agachados, Toninho, Evandro, Paulinho, Albérico, Sérgio, Aldo, Sandro, Lulu e Dudu. Para finalizar, vamos com o Pesqueira Futebol Clube em 2008, jogo em Santa Cruz do Capibaribe. Em pé, Marquinhos, Caio, João, Lira, Rafael, Valdenez, Essinho, Michel, Sueliton, Fabinho, Jefferson, Rafael e Chicão. Agachados, Babalu, Brucuta, Alemão, João Paulo, Índio, Souza Bahia, Dezinho, Thiago Mexerica, Leto, Victor e Zaqueu. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E você está no Pesqueira Esportes, o seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região. De segunda a sábado, sempre por volta do meio-dia, às vezes um pouco mais cedo. Hoje está um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde, mas você fica bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e nas cidades vizinhas. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e WSOM e Eventos. Bom, vamos falar agora do futebol pernambucano. Hoje tem Copa do Nordeste. Deixa eu trazer a arte aqui para a gente ver os jogos de hoje. A partir das 19 horas tem CRB e Juazeirense, América de Natal e ABC. Essa é a rodada dos clássicos, a sexta rodada. América de Natal e ABC é um clássico. Um confronto piauiense entre River e Altos. Aí às 21h30 só clássico. Sport Náutico, Bahia e Vitória, Fortaleza e Ceará. Amanhã às 19 horas tem um confronto paraibano entre 13 e Botafogo, Itabaiana e Maranhão. Dos jogos da rodada, apenas 2 não é confrontos entre equipes do mesmo estado, já que, por exemplo, de Alagoas só tem uma equipe. Da Bahia tem 3 equipes, então a Juazeirense tem que sobrar. Itabaiana, que é o único do Sergipe, e também o Maranhão, que é o único do estado do Maranhão, por isso não tem um confronto interestadual. Ok? Bem, veja aí que o Sport lidera com 10 pontos, River tem 9, mas veja a cambada de time que tem 8 pontos. Vitória, CRB, esses dentro do G4, já tem o Botafogo da Paraíba e o Maranhão que estão fora do G4, então, por exemplo, uma derrota do Sport e vitória de algumas equipes, o Sport pode até sair do G4, não só perder a liderança, como sair do G4. Ceará, que vem muito mal, tem 6 pontos, mas ainda pode entrar no G4 dessa rodada. E o América de Natal, lanterna com 4 pontos. Esse grupo A está mais forte do que o grupo B, como já era esperado. Aliás, Bahia e Fortaleza que estão... Bahia até que faz uma boa campanha, o Fortaleza esperava-se mais. No grupo B, o Bahia lidera com 12 pontos, Fortaleza tem 8 pontos, vamos dizer que eles pontuaram bem. Só que as outras equipes estão bem abaixo. Altos tem apenas 6 pontos, se ele estivesse no grupo A, ele seria o último colocado, ok? E o Náutico tem 5 pontos, ainda está no G4, o Náutico seria o último também. 13 com 5 pontos, ABC com 4 pontos, Juazeirense com 3 e Itabaiana com 3. Sport e Náutico estão dentro do G4 no momento. Sport e Náutico estão dentro do G4, porém eles precisam do resultado de hoje para se manter no G4. Principalmente o Náutico, que está ali no fio, está ali pela peinha para sair desse G4. Vamos ver como é que vão entrar as equipes hoje. O Sport técnico Mariano Souza começa a mudar pouco na equipe. Pode ser que tenha a volta do Pedro Lima, que não estava presente no último jogo contra o Santa Cruz, por estar suspenso no Campeonato Pernambucano. Se ele abre o retorno de Fabrício Domingues também para o meio do campo, Barleta pode ir para o banco de reservas e o restante do time deve ser o mesmo que jogou contra o Santa Cruz no domingo. Já o Náutico, não são de hoje que os problemas do técnico Alan Al, principalmente no setor ofensivo, estão indo. Ele ainda não vai contar com Leandro Bárcia, que está se recuperando de lesão. Raiva Negas e Talicinho devem ser mantidos, apesar de ter ido muito mal. Assim como Paulo Sérgio, que foi expulso, mas não está suspenso na Copa do Nordeste. Apenas no Pernambucano é que ele está suspenso. Hoje o jogo não terá torcida, tá certo? Por causa da punição do Sport. Inclusive ontem prenderam mais a quarta pessoa, prendeu mais um suspeito de participar do atentado. Um homem de 19 anos. E segundo informações que a gente tem dessa Operação Hooligans, a gente tem umas informações extraoficiais que ele seria o líder do ataque. Então já é uma boa descoberta
essa situação, se isso realmente for verdade. Vamos trazer a ficha técnica desse jogo para hoje. Tá aqui a ficha. Copa do Nordeste, sexta rodada, Sport Náutico, jogo na Arena de Pernambuco às 21h30. Transmissão da TV Jornal, TV aberta, e do canal de streaming ou TV por assinatura Nosso Futebol, no caso assinatura, ou da Zoom no streaming, eles que fazem uma parceria. O Sport deve ir a campo de Kaique França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Filipinho, Felipe, Fabrício Domingues e Alan Ruiz, Lucas Lima, Gustavo Coutinho e Romarinho, técnico Mariano Souza. Já o Náutico deve ir a campo de Wagner, Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos, Lohan, Marco Antônio, Patrick Alan, Luiz Paulo, Paulo Sérgio e Raiva Negas, o técnico Alan Al. A arbitragem será da Bahia, lembrando que não tem VAR. Emerson Ricardo de Almeida de Andrade no apito, Luanderson Lima dos Santos, que é da FIFA, e Paulo de Tasso Bregalda Gussen na outra bandeira, os dois bandeiras aí para esse jogo. Boa sorte às equipes Sport e Náutico na Copa do Nordeste. Eles que vão se enfrentar no dia 30 e no dia 6, viu? Aí pelas finais do Campeonato Pernambucano. Então, 3 clássicos em menos de um mês entre Sport e Náutico, clássico dos clássicos. Hoje no Nildo eu falei clássico das emoções. Clássico das emoções é Santa Cruz e Náutico. Dei uma falha, mas agora estou corrigindo, tá ok? Bom, Santa Cruz, o gerente de futebol Francisco Salles, melhor dizendo, desculpe, aguarda a posição do time, da diretoria, para dar os próximos passos. Em princípio, Santa Cruz terá que reestruturar o departamento de futebol, reduzindo drasticamente a folha financeira para evitar gastos. Então, o que é que vai acontecer? Os jogadores que têm contrato longo com Santa Cruz vai procurar emprestá-lo. Emprestar esses jogadores a algumas equipes e as equipes pagar o salário dele. O técnico Itamar Schuller ainda é uma incógnita se vai ficar só observando jogadores para fazer o planejamento para o próximo ano, coisa que o Pedro Manta já fez, por exemplo, no Afogados. O Afogados contratava o Pedro Manta por um ano, mas só que o Afogados só tinha o Campeonato Pernambucano. E aí o Pedro Manta ficava em observação naqueles meses em que ele estaria. Não sei se vai dar certo isso no Santa, até porque o nível de salário deve ser bem diferente nas duas questões. Então é isso que nós temos do Santa Cruz. Vamos passar agora rapidamente para o giro nacional e internacional. Vamos começar por seleção brasileira. Andrés Pereira e Galeno são jogadores que têm dupla nacionalidade e preferiram o Brasil para jogar. Mas só que o Brasil já teve situações diferentes. Por exemplo, o Jorginho, o Deco, o Thiago Mota, também o mais recente Jorginho e Diego Costa, desculpe, que preferiram jogar por Itália e Espanha, respectivamente, competições. O Diego Costa chegou até a ser convocado e participar de 2 jogos. Hoje a regra da FIFA diz que se você participar de uma competição oficial, ou seja, Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América, essas competições você não poderá jogar em outro país desde que você tenha mais de 21 anos. Porém, se você tem menos de 21 anos e está jogando amistoso, por exemplo, o Galeno depois ele pode jogar. Existe muita interpretação nesse regulamento, ele poderia jogar para Portugal. Mas ambos, por exemplo, Andrés Pereira já recusou várias convocações pela seleção da Bélgica. E ele na entrevista disse que era brasileiro e não faria sentido defender uma seleção no amistoso só por estar lá. Então o Andrés Pereira deixou bem claro que a opção dele é realmente pela seleção brasileira. Falando ainda na seleção, o Dorival Júnior fez um treinamento, um tático, não chegou a esboçar um time base para enfrentar a Inglaterra no jogo em Wembley, mas deve fazer esse treinamento hoje. Vamos aguardar qual seria essa primeira formação. Já tem muita gente apostando aí numa formação, como é especulação a gente não vai trazer aqui por enquanto. A International Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, aprovou para a fase de testes a regra em que o impedimento só é marcado caso o atleta esteja com o corpo inteiro à frente de seu adversário. Não é ainda definitivo, ela aprovou a fase de testes, ou seja, ele vai passar por alguns torneios menores, onde vai ser analisado essa situação. Qual é a diferença? Hoje, qualquer parte do jogador de ataque que estiver na frente do penúltimo defensor, estará caracterizado impedido com exceção das mãos. As mãos, como não vale gol de mão, você pode colocar, por exemplo, o braço lá na frente, que ele não conta. Então, pela ideia da International Board, agora só seria impedimento se o jogador tivesse totalmente
totalmente na frente, ou seja, se não tivesse nenhuma parte do corpo em linha com o penúltimo adversário, que poderia favorecer bem mais aos atacantes. Não sei se isso vai dar muito certo, isso é mais para impedimento de VAR, viu? Pior seleção do mundo, San Marino confia em primeira vitória após 20 anos. Lanterna do ranking na FIFA na posição de 210. O minúsculo país europeu fará 2 amistosos contra São Cristóvão e Neves e espera obter o segundo triunfo de sua história. Seria a segunda em 203 jogos da história da equipe. Rival nesta quarta e no próximo domingo, o time do arquipélago caribenho de São Cristóvão e Neves está na posição de 147, mas tem um histórico maior de triunfos. Só em 2023 foram 3, até porque disputa lá a CONCACAF, que é um pouquinho mais simples do que a Europa, né? San Marino disputa lá com as seleções europeias. Gabigol mira topo de artilheiros da Libertadores, abre aspas, se ficar no Flamengo ou no Brasil vai acontecer. O atacante brasileiro é o brasileiro com mais gols na competição, 31 gols, 1 pelo Santos e 30 pelo Flamengo. E já pensa no topo das nacionalidades, só que aí é muito complicado. O equatoriano Alberto Spencer é o líder com 54 gols anotados, ele que é ídolo do Peñarol. É questão de horas para o Atlético Mineiro oficializar a saída do técnico Luiz Felipe Scolari da equipe. Após reunião da cúpula na noite desta terça-feira, a saída é dada como certa. O Galo se apresenta hoje e no momento que Filipão conversará com a diretoria para acertar sua saída, inclusive antes das finais do Campeonato Mineiro contra a equipe do Cruzeiro. A diretoria acha que o time não está rendendo e o investimento do Atlético Mineiro realmente é muito alto. Caso Daniel Alves, Justiça aceita pedido de liberdade provisória. Ele condenado por agressão sexual. O brasileiro está 14 meses em prisão preventiva e aguardará o recurso agora em liberdade. Ele que paga uma fiança de 5,45 milhões de reais e a retirada dos passaportes. Ele não pode sair da Espanha, mas vai responder em liberdade o Daniel Alves ao recurso que foi colocado depois da pena. E outro caso de agressão sexual, o STJ vai julgar hoje Robinho. Se Robinho deve cumprir a pena, qual ele foi condenado na Itália, de 9 anos de prisão, se ele pode cumprir aqui no Brasil. Inclusive, vai ter transmissão ao vivo desse julgamento da situação do Robinho, que pode ser preso mesmo estando aqui no Brasil. Pela Constituição, o Brasil não extradita seus filhos, no caso. Mas é uma situação que pode acontecer. Dele condenado na Itália, foi pedido pelo Ministério Público da Itália que ele cumprisse a pena aqui no Brasil. Vamos chegando agora com o placar da rodada. Ontem, pelo Campeonato Acreano, Vasco 2, Adesg 1, Atlético 0, Independência também 0. Pelo Amapaense, São Paulo 2, Macapá 3. Pelo Amazonense, Paritins 7, Rio Negro 0. Pelo Maranhense, Motoclube 2, Cordino 1. Pelo Roraimense, River 1, Monte Roraima também 1. Rio Negro 0, Náutico 2. Pelo Tocantinense, Capital 2, Tocantinópolis 3. Aí foi jogo de ida da semifinal. E pela Copa da Liga Argentina, Argentinos Júniors 3, Rosário Central 0. Agora vamos para a agenda do dia. Hoje tem jogos de ida das quartas de final da Copa Verde. Às 20 horas, todos os jogos. Remo e Amazonas, Brasiliense e Cuiabá e Vila Nova e Goiás. Pelo Campeonato Amazonense, às 15h45, tem Nacional e Unidos do Alvorada. Pelo Catarinense, é jogo de ida da semifinal, às 20h30, tem Brusque e Avaí. Pelo Rondoniense, pela quinta rodada, às 15h30, tem Barcelona e Ji-Paraná. E pela segunda rodada, às 19h30, tem Porto Velho e União Cacoalense. E pela Copa da Liga Argentina, 11ª rodada, às 21h15, tem Belgrano e Lanús. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Eduardo do Universo da Festa, Zé Maria Campos do Canto Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da W Som e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um Azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu a
arroz, tinguinho e tubano, doutor dos chefes, o pai, nhanho, pranho, leré e buiú.